uma outra coisa curiosa sobre que liga os dois temas, tá? Tanto o caso do Datafolha e o Lula preocupado porque está perdendo imagem, coisa e tal, e a questão do Alexandre de Moraes, que é, na verdade, talvez esse movimento todo do Lula contra o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que é o Lula que está batendo no Alexandre de Moraes, né? A gente sabe disso, né? Eu falei desde o início, a Malu Gaspar, esses jornalistas todos da grande imprensa. Pode ser porque o Lula obrigou isso, né? Se obrigou a fazer isso lá com o Trump nos Estados Unidos, pode ser que tenha sido isso, né? O Lula tenha cedido para os Estados Unidos e tenha prometido resolver o problema aqui no Brasil, mas pode ser por outro motivo também, tá? Pode ser por um motivo muito simples. O Lula quer enfrentar o Bolsonaro esse ano. Eu falei para vocês que isso era uma possibilidade. A melhor pessoa para enfrentar o Bolsonaro, para enfrentar o Lula esse ano, para o Lula, é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Lula entende que a rejeição ao Bolsonaro faz ele ter uma chance maior de repetir 2022, tá? Então a gente não pode descartar a possibilidade do Lula querer enfrentar o Bolsonaro. Dessa briga toda com o Alexandre de Moraes é para desacreditar o Alexandre de Moraes, para soltar o Bolsonaro, para ele concorrer esse ano nas eleições e com isso o Lula tem uma chance de ganhar dele nas eleições, tá? Eu acho que o Lula vai se ferrar nessa história. Porque, embora eu concorde, sim, o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que o Flávio Bolsonaro, tem uma rejeição maior do que o Tarcísio, tem uma rejeição maior do que outros candidatos da direita, o fato é que a rejeição do Lula é maior ainda, e o Lula é o atual governo. Além disso, o Bolsonaro sendo solto agora, ele estaria numa trajetória ascendente, uma trajetória de, olha só, eu fui acusado de um monte de coisa, mas viu como é que estava errado o negócio, né? Mas, de novo, do ponto de vista do Lula, a gente viu o caso do Datafolha aqui, a situação do Datafolha do Lula tá ruim, cara. O Lula vai perder essa eleição, eles estão vendo isso já, estão fazendo a conta que vai perder essa eleição. Aí, ou seja, quem é que é a melhor chance do Lula? É trazer o Bolsonaro de volta. Não dá para descartar a possibilidade dessa briga toda que o Lula está fazendo, é para resgatar o Bolsonaro. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais, X100 e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui duas notícias de pessoas ligadas ao Lula, tá? O Fabiano Lana é super lulista, e também aqui está o Lauro Jardim, que também é o cara de... Aliás, o Lauro Jardim hoje está uma máquina de coluna, tá? É só um monte de notinha aqui, ó. O pessimismo e as críticas de Guido Mantega ao BC. Lula perdeu a confiança em Guido Mantega, né? O Guido Mantega está colocando para o pessoal que o BC demorou a agir para baixar a taxa de juros e a economia esse ano está uma merda. O Lula vai ter problemas, a economia esse ano está uma merda. Por outro lado, o Lula está querendo se livrar do Guido Mantega. Por quê? Por causa da ligação do Guido Mantega com o Banco Master, né? Tudo deságua nisso daqui, ó. A erosão master do Lula obrigará a esquerda a se livrar de Moraes, é a opinião do Fabiano Lana, né? Aqui, ó, responsabilidade sobre sequência de denúncias do caso Master recai sobre o Planalto, visto como em santa aliança com o STF. Isso ninguém tem dúvida, né? Eu falo para vocês desde o início, a gente não é governado pelo Lula. Nesse momento, a gente é governado por uma coligação Lula-PT-STF. A coligação PT-STF é que está governando o Brasil. É lógico, tiraram o Lula da cadeia, numa desculpa esfarrapada que não tinha nenhum motivo, não tinha lógica nenhuma. O próprio STF já tinha decidido que a 13ª Vara de Curitiba era a vara correta para o julgamento do caso do Lula. O próprio STF já tinha decidido que não havia suspeição do Moro, né? Aí inventaram que uma mensagem que ele trocou com o Ministério Público, que não tinha nada de nada naquela mensagem da Vaza Jato, disseram que não, que o Sérgio Moro é suspeito e que a 13ª Vara de Curitiba não é a vara correta para julgar esse caso, e deram um jeito de soltar o Lula, né? Evidentemente, o projeto Lula presidente é um projeto do STF. Foi o STF, junto com a centro-esquerda, com o PSDB, com o PSD, que queria tirar Bolsonaro a todo custo da corrida presidencial, que viu que a única chance de tirar o Bolsonaro era com Lula. Eles fizeram a conta lá com as pesquisas eleitorais lá em 2021, né? Quando o Bolsonaro assumiu, eles achavam que o Bolsonaro ia cair rápido, ia ser um Collor da vida, ou que o Bolsonaro ia ser um Jânio Quadros da vida, que ia achar que ia fazer acontecer, aí ia chegar lá, ai, não consigo minhas coisas, vou desistir, né? O Jânio Quadros foi bem isso, né? Foi uma merda o Jânio Quadros na presidência dele, né? Desistiu com um mês de presidência, né?
Então eles achavam que o Bolsonaro não ia conseguir se manter. Então estavam tranquilos. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, mas ele não vai conseguir governar. Aí quando veio a Covid em 2020, eles falaram, agora Bolsonaro, cara, agora não tem nenhuma chance dele continuar no poder, vai sair por impeachment. E, no entanto, o Bolsonaro continuou no poder, o Bolsonaro foi até o final do mandato dele, para surpresa de muita gente. Muita gente imaginava que o PT ia conseguir emplacar um impeachment, ou tirar o Bolsonaro de alguma forma. Não conseguiu, teve que ser na eleição. Aí que eles viram que não tinha ninguém competitivo na eleição de 2022, a única chance que eles tinham era tirar o Lula da cadeia e botar para competir com o Bolsonaro. E foi o que eles fizeram. Né? E foi uma coisa absurda isso. Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa. Né? Deram um jeito de desencavar o cara lá com um monte de crime, um monte de corrupção e botaram o cara para concorrer. É de fato uma coligação PT-STF. É o projeto de poder do PT e do STF. E do PSDB e do PSD também. Né? Haja visto o Alckmin na vice-presidência do Lula. Né? Alheio ao debate quase bizantino sobre se o escândalo do Banco Master é de esquerda ou de direita, o grosso do recado, o grosso do eleitorado deu seu recado na pesquisa da Datafolha anunciada hoje. Eu estou falando para vocês, esse Datafolha doeu muito na esquerda, tá? Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, que na verdade se você fizer a conta correta lá do número de católicos, evangélicos e coisa e tal, na verdade o Flávio Bolsonaro está na frente na pesquisa do Datafolha também, tá? Aqui, ó. A responsabilidade sobre toda essa sequência de denúncias recai sobre o Palácio do Planalto, visto como em santa aliança com a STF. Mais do que isso, é o que eu falei para vocês, existe uma visão no grosso do eleitorado que não importa a culpa. Aconteceu no governo do Lula, é culpa do Lula. Da mesma forma que culparam o Bolsonaro pela pandemia, não tinha lógica nenhuma, o Bolsonaro fez tudo certo, né? Inclusive a vacina, o Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina, né? Então, como que culpam o Bolsonaro pela pandemia? Não tem lógica nenhuma. A pandemia foi um vírus criado na China, que chegou no mundo inteiro, matou gente. Matou gente no mundo inteiro, pô. Morreu, é muito triste, a pandemia é muito triste, realmente, meus sentimentos é quem perdeu amigos e parentes na pandemia, mas a verdade é que o Bolsonaro não podia fazer nada. Né? O que ele podia fazer, ele fez. A vacina chegou, o Brasil foi um dos primeiros países a terem a vacina. Ao contrário, as medidas de lockdown inventadas por governadores e prefeitos foi que piorou muito a situação. Bolsonaro estava certo nisso, tinha que ter deixado a população continuar a vida normal. Seria muito melhor no final das contas, né? Mas, no entanto, por mais que Bolsonaro não tivesse culpa da coisa, aconteceu no governo Bolsonaro. Isso é um fato. E aí a mesma lógica cai nesse caso do Master aqui. Tá o Lula tentando colar a parada do Bolsomaster? Não, porque Bolsomaster isso, Bolsomaster aquilo. Que lógica tem isso? Pô? Mesmo que, por hipótese, o Bolsonaro tivesse tomado alguma decisão que ajudou o Master lá atrás, por que o Lula não refez a decisão? Por que não mudou de ideia depois? Né? O Lula já é presidente há 4 anos, já 3 anos e meio já, né? Era só ter desfeito a decisão do Bolsonaro. O Bolsonaro ajudou o Banco Master em 2022, então por que em 2023 você não desajudou o Banco Master? Né? Então, assim, não tem como colar. A culpa é de quem está no governo, né? Então, aqui, ó, tudo que pesa contra o STF irá pesar sobre o governo, né? Eu acho, como eu falei para vocês, eu acho que é mais essa visão de que é o presidente da ocasião, mas de certa forma não deixa de ter razão. A gente está sendo governado por uma aliança PT-STF, e muita gente sabe disso. O resultado está aí, crescimento vertiginoso do Flávio Bolsonaro e queda brusca do Lula em poucos dias, resultando em um empate técnico. Na verdade, esse crescimento do Flávio Bolsonaro e queda do Lula já vem desde novembro. Né? No momento que o Flávio Bolsonaro foi anunciado como candidato, se você pegar as pesquisas de outros institutos, ele vem crescendo e o Lula vem caindo. Né? Então, assim, não é nenhuma surpresa esse resultado do Datafolha, né? E o problema é que o pessoal da esquerda fez as contas, eles não achavam que o Flávio Bolsonaro fosse crescer tão rápido, né? Essa é a preocupação dele. As cúpulas do Judiciário e do Executivo criaram essa parceria, seja contra o Congresso, seja contra o bolsonarismo. Acho muito bom, o cara está admitindo aqui que é isso mesmo, foi isso mesmo que aconteceu. O STF, junto com o PT, decidiram, entre aspas, derrotar o bolsonarismo e se fuderam. Porque, como eu falei para vocês, o que eles tentaram com o Bolsonaro foi fazer com que o povo deixasse de gostar do Bolsonaro. Inventaram esse inquérito, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, aí inventaram do nada essa coisa, para tentar fazer o povo deixar de gostar do Bolsonaro. O que eles queriam não era prender Bolsonaro. Prender Bolsonaro é fácil, pô. Prender Bolsonaro, prenderam o Felipe Martins por nada. O Alexandre de Moraes, para prender alguém a troco de nada, é muito fácil ele fazer isso, né? O problema dele não era prender Bolsonaro, o problema dele era fazer o povo deixar de gostar de Bolsonaro. Então inventaram que Bolsonaro tentou um golpe, mas um golpe que o Bolsonaro não estava aqui no Brasil,
que ele já não era mais presidente. 8 dias antes do 8 de janeiro, Bolsonaro poderia ter dado ordem para as Forças Armadas. Para que Bolsonaro, se Bolsonaro quisesse dar um golpe, para que precisaria esperar o 8 de janeiro? Cara, não tem nem lógica essa invenção do golpe que eles criaram aí, não tem nem base lógica isso daí, né? E, no entanto, foram com essa porcaria e tentaram convencer o Brasil de que Bolsonaro deu um golpe, né? Ninguém caiu nessa parada, eles perderam. Né? A popularidade do Flávio Bolsonaro mostra muito claramente isso. Eles perderam. O Bolsonaro continua um nome extremamente competitivo. Né? E aqui, ó, também não será muito eficiente vincular a crise atual aos abusos da Lava Jato. Ora, para o pessoal do andar de baixo, o fim da operação do Sérgio Moro foi visto como um acordão para abafar um escândalo bilionário, com o Supremo e tudo, e não como maneira de restabelecer o Estado Democrático de Direito. E é verdade, é verdade. E da mesma forma, a ação contra o Bolsonaro foi mais uma vez uma tentativa de esconder os desmandos do Supremo. É lógico que foi, né? Então, o que ele está falando aqui é que não tem jeito. Esse custo master vai cair na esquerda. O pessoal do Sidônio pode fazer 1 milhão de campanhas de Bolsomaster, não sei que elas vão ficar falando isso aí. Ó. Lembra da Brasil Conference, né? A Brasil Conference tinha patrocínio do Banco Master. Olha só quem eram os palestrantes da Brasil Conference. João Campos e Tabata Amaral. Tu lembra que no casamento do João Campos com a Tabata Amaral, quem que estava lá? Alexandre de Moraes e Viviane Barça. Estavam os dois lá no casamento do João Campos e da Tabata Amaral. Os dois que foram convidados como patrocinadores platino, né? O patrocinador platino era o Banco Master lá no Brasil Conference, né? Ou seja, a Tabata Amaral está o dia inteiro postando coisa, não, porque Bolsomaster. Ô Tabata, quem estava no Master era você aqui, ó, fazendo palestra e chamando o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Não adianta, é inútil, eles não vão conseguir fazer essa ligação, né? Aí o pessoal está falando aqui que talvez a alternativa para o Lula seja justamente jogar contra o STF, derrubar o Alexandre de Moraes para botar esse caso na conta do Alexandre de Moraes. O Lula sacrificar o Guido Mantega, já sacrificou o Lewandowski saiu do governo Lula. A minha visão é que ele saiu do governo Lula corrido, porque sabia que esse caso do Banco Master vai dar merda pro lado dele, então ele saiu do governo para tentar esfriar a coisa, porque ele sabe que agora vai pegar a coisa toda, né? Aliás, o Barroso, tinha que investigar a ligação do Barroso com o Banco Master, hein? O Barroso pediu renúncia do STF ano passado, todo mundo achando que não, porque ele estava muito tenso, né? Coisa muito... Não foi isso não. Tem alguma coisa aí. Muito provavelmente o Barroso tá implicado nesse negócio do Banco Master de alguma forma muito fuderosa, e ele achou melhor, vou sair porque pelo menos diminui a pressão, né? A pressão está muito grande no Toffoli e no Moraes porque eles estão lá. O Lewandowski está implicado no Banco Master também. Mas o Lewandowski saiu. O Barroso pode estar implicado, até aqui eu não vi nada não, tá? Mas pode estar implicado. E ele saiu também, então meio que esfriou a coisa para eles, né? Agora, o Lula perdeu a confiança no Guido Mantega. Diz aqui, o Lauro Jardim tá uma máquina hoje, tá? Isso aqui é tudo coluna do Lauro Jardim. Segundo relatos de pessoas próximas a Lula, Lula perdeu a confiança em Guido Mantega. O sujeito insistiu para que o presidente recebesse Daniel Vorcaro. Foi um dos padrinhos do polêmico Otto Lobo para a presidência da CVM, que é outro cara que é ligado ao Banco Master e que o Lula indicou recentemente, inclusive, né? E não tem como tirar. Mais uma vez, liga o Lula ao Master, né? Então, o Lula está chateado com o Guido Mantega. Quem mandou o Lula? Todo mundo sabe que o Guido Mantega é um idiota. É que o Lula tá se guiando pela cadeia, né? Quem foi a favor dele na cadeia, ele ajuda. Quem foi contra ele na cadeia, ele é contra. Esse tipo de visão é uma merda, né? Aqui, ó, pessimismo e críticas do Guido Mantega ao BC. O Guido Mantega está falando que a economia está muito ruim, aqui a queda do PIB em 2025 foi muito forte e deixa um legado ruim para 2026. A indústria está definhando. O BC errou no timing para iniciar a redução de juros, né? E eles estão falando que isso vai piorar a situação do Lula esse ano. O Lula desesperado começa a fazer as contas. A gente já falou no outro vídeo que uma das contas que o pessoal está fazendo é ele sair da corrida e botar o Haddad. Por quê? Porque o Haddad entra numa situação melhor contra o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro e o Haddad, eles têm estão empatados tecnicamente no Datafolha, mas o Flávio Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a do Haddad. Ambos ainda tem como crescer, ainda tem eleitorado a ser conquistado. O Lula não, o Lula já está no topo do Lula. Na verdade, perde para o Flávio Bolsonaro, né? Que a gente fez a conta, ele já está atrás do Flávio Bolsonaro, né? Mas a verdade é que o Lula já está no topo, ele não cresce mais, o Flávio ainda pode crescer mais, né? O Haddad tem essa chance. Agora, existe uma outra saída para isso. A outra saída para isso é, ao invés de ser o Lula versus o indicado do Bolsonaro,
ou o indicado do Lula versus o indicado do Bolsonaro, seja o Lula versus o Bolsonaro. Essa é uma saída para o Lula. Para o Lula é ideal. Eu já falei para vocês que um dos sentimentos ruins que eu tenho com relação a 2022 é que houve a possibilidade do Bolsonaro tirar o Lula da disputa, né, de aprovar uma PEC para proibir reeleição não consecutiva. O Bolsonaro prefere não mexer com isso. E ele poderia ter mexido com isso. Ele tinha uma força grande no Senado na época para aprovar essa PEC. Poderia ter feito isso. Uma mudançazinha simples. Agora, o próprio Flávio Bolsonaro está querendo essa PEC de proibir reeleição para presidente, né? É uma coisa boa. Mas por que o Bolsonaro não fez isso em 2022? Porque ele tinha a visão de que o melhor era ele enfrentar o Lula mesmo. Era melhor ele enfrentar o Lula, que ele tinha mais chance de ganhar. E por muito pouco não ganhou, tá? A verdade é essa. Da mesma forma, para o Lula, a melhor pessoa para ele enfrentar esse ano é o Bolsonaro. Por quê? Porque ele consegue reavivar toda a rejeição do Bolsonaro daquela coisa. Por mais que o Bolsonaro na cadeia seja ruim e coisa e tal, a verdade é que isso ajuda o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem o nome do Bolsonaro e não carrega a rejeição do Bolsonaro. É outra pessoa, né? Então tem gente pensando que talvez essa história aqui, ó, essa briga do Lula com o STF, na verdade, é para soltar Bolsonaro, né? O pessoal está colocando aqui, ó, o Alexandre se afasta, o Rafael Globes aqui. O Alexandre se afasta, as investigações esfriam, Bolsonaro é solto, Fux anula a porra toda, ele e os demais, contra ele os demais condenados pelo criminoso. Toffoli pede para sair, derruba a indicação de Bessias ao Supremo, e aí o Bolsonaro concorre às eleições esse ano. Ganha as eleições esse ano, em 2027 indica 3 ministros de cara. O do Barroso e mais o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Né? Ou seja, já vira praticamente o STF já no primeiro dia do novo governo Bolsonaro em 2027. Isso é bacana. E para o Lula pode ser a melhor alternativa, porque o Lula tem a expectativa de conseguir ganhar do Bolsonaro nesse ano, diferente do Flávio Bolsonaro. Eu acho que, tomara que o Lula faça isso, que seria ótimo, seria lindo. Mas no final das contas vai perder para o Bolsonaro, porque embora o Bolsonaro tenha a rejeição dele já é longe. Já está lá, né, 4 anos atrás, né? A rejeição do Lula é agora, né? O Lula está fazendo maldades agora, né? E além disso, vai estar uma trajetória de crescimento do Bolsonaro. O Bolsonaro foi acusado de um monte de coisa, foi solto. Olha que coisa bacana, foi solto porque, porra, viram que era uma lambança mesmo que o Alexandre de Moraes estava fazendo. Nunca conseguiram achar contra o Sérgio Moro essa lambança que estão achando contra o Alexandre de Moraes. Se tiver, eles tentaram achar coisa contra o Moro, né? E não conseguiram. Contra o Alexandre de Moraes, olha só, batom na cueca para tudo quanto é lado, cara. A cueca do Alexandre de Moraes não tem nem lugar mais para botar batom na cueca dele, né? Então, acabou que vai ficar feio pro Alexandre de Moraes, vai ficar bom pro Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que brigou com o Bolsonaro, vai jogar Bolsonaro para cima da eleição. Tomara que o Lula consiga tirar o Bolsonaro da cadeia. E vai se ferrar mais ainda e vai facilitar ainda mais o trabalho do Bolsonaro na eleição. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.